O Bradesco divulgou o resultado do quarto trimestre de 2021 e necessita de atenção em alguns pontos. Teve um pontinho ali que eu achei um pouco negativo, outros pontos positivos, teve mais positivo do que negativo, mas no final das contas o resultado foi um pouco abaixo do que eu havia previsto. Então vamos ver aqui o que foi esse resultado do Banco do Bradesco. Já deixa seu like, se inscreve no canal. E vamos para o vídeo, com o lucro aí do Bradesco em 6,6 bilhões, eu havia previsto aqui no vídeo anterior em 6,8, mas eu não me preocupei com esses números, foi aí justificado, a gente vai entender aqui, olha só no ano, 34,7 de aumento aqui no lucro, então caramba, deu aí uma melhora considerável, né, no ano, no trimestre deu uma redução de 2,3 em relação ao trimestre passado, né? O resultado da operação de seguros indo muito bem, aumentando 54,6, né? A pandemia foi a única coisa que acabou atrapalhando, nós já vamos ver mais detalhes, né? Porque em termos de receita ele está voando aí, a seguradora do Bradesco. Prestação de serviço aumentando 1,7, é um desafio para os bancos, nós também já vamos ver. E as margens aí com o cliente aumentando 11,8 e 5,2 no trimestre. Eu acho que aqui foi o maior brilho do banco, tá? A PDD expandida diminuindo 6,2% nos 12 meses e aumentando 27,5% em relação ao trimestre passado. Então, a PDD ainda mantém uma gordura bem gordinha aí para qualquer problema, né? Então, as margens com clientes aqui foi o brilho, mas não foi só isso o brilho. Também a carteira de crédito em si, né? Aumentando 18,3% no ano e 5,1% no trimestre. Eu gostei que ele aumentou a carteira, mas manteve as margens aí também aumentando proporcionalmente, né? Outro ponto interessante para se destacar é a liberação de créditos por meio de canais digitais, aumentando 36%. Então, cada vez mais os bancos, não só o Bradesco, todos eles aí transformando a digitalização em realidade para os bancos, né? Lembrando que o banco também anunciou bonificação de 10%, mas as datas ainda não estão definidas. Eu vou deixar quando tiver lá nos comentários fixados. E dando uma olhada nos números do Bradesco, a gente vê um aumento de 34,7% no lucro líquido ajustado em relação aos 12 meses, né? Em relação ao quarto trimestre de 2020, um aumento de uma redução de 2,8%, né? Então caiu aqui e caiu também em relação ao trimestre passado de 2,3%, né? Mas ele acabou trazendo aí um aumento, né, na margem financeira, na margem financeira aqui de 1,8% e também na prestação de serviço de 1,7%. O grande vilão aqui acabou sendo as despesas operacionais, que aumentaram 12,1% em relação ao quarto trimestre de 2020, 8,3% aí em relação ao terceiro trimestre. Então o banco estava voando aqui nas despesas, né? Ele era o melhor de todos. Ele acabou agora cedendo aí por conta dos reajustes, né, que tiveram também os funcionários, né, os acordos lá que fizeram, acabou dando um aumento a mais do que esperado. Então esse aqui ficou como negativo aí no resultado do banco, né? Mas mesmo assim no ano ele fecha apenas 1,1% de aumento. Então assim, não há nada assim tão preocupante, mas realmente aqui decepcionou um pouco. O resultado da prestação aqui com seguros, previdência e capitalização aumentou 54,6%, né, em relação ao quarto trimestre de 2020 e 9,8% em relação ao trimestre passado. Então você vê que está muito forte mesmo essa parte aqui no banco. Então o problema que nós vemos até agora no momento foi a despesa, né? Para a gente entender um pouco mais o resultado recorrente do banco, a gente vê as margens financeiras indo muito bem, né? Aumentando 8% em relação ao trimestre passado e 1,8% em relação ao trimestre de 2020, né? E 1,3% aí no ano. Então nesse trimestre foi uma recuperação forte aí nas margens. A PDD aumentou bastante, né? Enquanto deu uma redução em relação ao ano passado. As despesas, já falei que havia sido um problema, mesmo assim o banco consegue fechar o seu resultado operacional aumentando 6,3% em relação ao ano passado, quarto de 2020. Então você vê 42,8% em relação ao ano inteiro, os 12 meses, né? Então você vê que esse aumento ele foi compensado, né? Ele foi reduzido esse aumento aqui, virando até uma redução de 2,8%, né? E uma 34% aqui no ano, por conta do IRCS também, né? Que deu aqui um aumento em relação ao ano passado. E a gente vê o lucro líquido recorrente do banco, o seguradora já representa 22,9%, mesmo com a sinistralidade ainda incomodando. Então, essa parte da seguradora aí do Banco Bradesco eu gosto bastante, né? Representa bastante no banco e tende a ganhar mais força, inclusive. A parte financeira nós já vimos lá, por enquanto tá tudo ok, nada aí de preocupar, né?
Na sequência, nós vemos aqui a carteira de crédito. Isso aqui é um problema para as fintechs, né? É difícil você pegar esse tipo de financiamento aqui, a carteira de crédito que os bancões têm. Eles continuam aí aumentando pra caramba, olha só. Financiamento imobiliário, tá indo muito bem o Bradesco, né? Então, cara, é difícil os bancões perderem muito espaço nesse quesito aí. Agora vamos ver a questão das provisões, né? E da inadimplência. Então, está realmente refletindo um pouco a inadimplência. É normal em crises demorar um pouquinho para aparecer a inadimplência, está começando a aparecer agora. A gente vê aqui dezembro. Então, assim, se a economia não melhorar, vai continuar aumentando isso aqui. Vamos ver como é que acontece. No momento, a gente vê dezembro aqui com a carteira de créditos vencidas, ó, batendo aí recordes, né? 20,9. E carteira de créditos vencidos acima de 90 dias, 17,3, ó, também um recorde, né? Porém, o banco também mantém toda aquela gordura, olha só, 45,23, né? Então tem uma gordura ainda tranquilinha para aguentar possíveis trancos, né? Então não tem nada de muito preocupante no momento. Os índices de cobertura reduziram, né? Porque realmente não teve, né? De inadimplência quase agora, começa a ter um pouquinho, mantém estável em relação ao trimestre passado. Ele tem mais gordura, está mais preparado para enfrentar essas porradas aí do que o Santander, né? Porque ele tem bastante provisão aqui, tá? E aí a gente vê a carteira de crédito dele não foi culpa do banco, ele tem focado aí em adquirir clientes aí, ó, de qualidade rating AAC. 95,8% dos clientes entraram foi AAC. Ele tinha aí, antes dessas entradas, 90,7%. Então, entrou mais clientes de qualidade do que tinha, né? Então, ele está focando aí na qualidade, mas é que realmente é o ciclo aí econômico que começa a dar mais inadimplência. A gente vê as prestações de serviços, é um risco aí para todos os bancos, um risco não um problema, né? A parte de conta corrente vai reduzindo mesmo, não tem jeito. Reduziu 2% aqui no ano, né, em relação ao 4T 2020, e eu acho que ainda pode acabar diminuindo mais, né, mais à frente. Tem uma outra linha aqui que é um pouquinho difícil, vão ficar andando de lado, vão cair aos pouquinhos. Enquanto a renda de cartão, essa aqui os bancos estão conseguindo ir muito bem, estão me surpreendendo, para ser sincero. Aumentaram 9,7% aqui em relação ao ano passado, 4T, e mais 10% em relação ao trimestre passado. O Bradesco, o que ele fez nessas rendas de cartão? Realmente voou, né? Inclusive, isso aqui é um certo aí, cautela com a questão da inadimplência, que também fez aí ele manter uma gordurinha mais fortinha aí nisso aí, para conter qualquer problema, né? E aí a gente vê aqui o lucro líquido, né, o lucro aqui das seguradoras, ó, aqui foi o trimestre caótico aqui das seguradoras, né, já recuperou aqui no terceiro tri, e no quarto aí também mantém bons resultados, né, tá assim, 1,5 tá praticamente em linha, né, com 3T ainda um pouco abaixo em termos de lucro de alguns trimestres aí, mas ainda tem a pandemia atrapalhando um pouco, né? Ainda pode atrapalhar também o próximo trimestre, não tanto na parte de vida, mas na parte de saúde, né? A pandemia levou a bastante hospitalizações ainda, né? A gente vê aqui, ó, em termos de prêmios emitidos, 21,222. Então, é o recorde aí do banco desde que a gente tem aqui histórico, desde o 4T de 2019, um recorde em prêmios emitidos, um recorde em entradas. Então, a gente vê a sinistralidade do Bradesco aí ao longo do tempo, ó, ele realmente deu uma aumentada aqui, né? Por conta da pandemia. Fica bem nítido que era 60 e pouco, 70, e de repente foi para 80 e tantos por conta da pandemia. Aqui está a linha rosa, como estaria se não fosse a pandemia, em 69,6 nesse trimestre. Então estaria em linha com o esperado, mas acabou ficando muito acima por causa da sinistralidade nos últimos 12 meses. Tá pegando, principalmente aí no 2T foi bem forte, né? Mas ainda manteve atrapalhando no 3T e no 4T. Quando a gente vê o guidance do Bradesco de 2021, a gente vê que ele teve um bom resultado, né, anual, superando as expectativas. A carteira de crédito expandida foi o grande brilho aí no ano, aumentando 18,3%, né, excepcional. Era esperada aí de 14,5% a 16,5%. A margem era esperada de 2 a 6, um aumento, aumentou 6,5%. Esse trimestre aqui foi também uma das partes que brilhou aí no banco. Esse trimestre foi forte nisso aqui, recuperando, né, as margens, então foi muito bom.
e a receita de prestação de serviços aí de 2 a 6%, e ele aumentou 4,1%, que tá ok, né? Um setor extremamente difícil, é uma parte dos bancos, né? Ele conseguiu aumentar 4,1%, tá no guidance, está perfeito. Então isso aqui ele leva as projeções aqui para 2022 de 10 a 14 na carteira de crédito expandida, de 8 a 12 nas margens, olha só, e de 2 a 6 aqui na receita de prestação de serviço. Então você vê que a parte aqui da receita dos bancos, da parte financeira, tá indo muito bem, e previsões aí muito fortes também, né? A despesas, que era o maior brilho do banco, né? Deu uma certa ofuscada nesse quarto trimestre, era esperado de -5 a -1, esse trimestre aqui deu uma lascadinha nisso, foi para 1,1, né? E ainda nem tem o efeito completo, né? Ele fechou o efeito completo no trimestre, sim, nos 3 meses teve o reajuste lá no comecinho, mas não pegou no ano, né? Então, no ano, isso aí causa um efeito para o próximo ano, né? Já vai de 3 a 7% aí de aumento esperado para o próximo ano, né? 2022. O resultado das operações de seguros e previdência e capitalização é uma das partes que eu mais gosto do Bradesco, é um dos motivos por eu ter ele. Era esperado em -10 a 0 por conta da sinistralidade, que no segundo trimestre deu um susto terrível, né? Mas ele foi recuperando no terceiro tri, fez novas previsões e essas previsões foram acertadas em cheio, praticamente com -5,5%. Então tá tranquilo. E para o próximo ano ele prevê 18 a 23 para 2022, né? Será que ele consegue isso? Esse primeiro trimestre pode ser que dê uma derrapadinha de leve, porque nós ainda vamos ter a pandemia atrapalhando. Mas os outros 3 eu até acredito que vai ser aí voando, tá? E aí o PDD era esperado de 13 a 16, fez em 15, e aí ele está esperando de 15 a 19 no ano de 2022. Então ele está esperando aí um pouquinho de perigo nas provisões para 2022. O legal do Bradesco é você manter por longo prazo, ganhar as bonificações, né? São as ações que o banco te presenteia para te ajudar a crescer os dividendos, porque ele por si só não tem conseguido aí tanto sucesso nesse crescimento de dividendos, né? Mas ele te ajuda aí com essas bonificações e quando a situação melhorar também, né? Tá difícil esses anos aqui para os bancos, né? Mas a situação vai melhorar, é sempre assim, eu já vou mostrar, né? O PVP, olha só, 24% abaixo da média, o banco ainda tá barato mesmo com essa alta. O PL, 25% abaixo da média, olha só, tá ainda barato. E aí o legal de aportar em bancos é aportar na baixa, né? Quem aportou lá em 2009, em fevereiro, só para ficar redondinho aqui, 10 mil iniciais e R$1.000 mensais, conseguiu transformar 166 mil investidos em 360 mil. Então foi um salto gigante, né? Fazendo o básico. A gente consegue fazer mais do que isso fazendo o quê? Evitando aportar nos topos, apenas nos topos, né? Nós não estamos longe do topo, então não teria problema de aportar agora. Eu até preferi aportar em momentos de mais baixa, mas quem está aí querendo comprar, não acho que está caro, não tem muito para subir, né? Quando eu receber dividendos, eu vou reaportar nela e vou aí sempre tentando escolher um momento mais adequado aí para dar uma compradinha um pouco mais forte, né? A gente vê então só de bonificações, olha só o efeito, 59 mil, né? Então tá aqui o efeito aí, escadinha em pouco tempo, né? 2009 até agora, a gente vê os dividendos crescendo pra caramba, ó, já aí chegando próximo dos aportes que saiu do bolso, né? Então é o efeito aí bolsa mesmo no longo prazo. Essa simulação foi feita na plataforma da AGF+, então além disso ela tem preço teto, controle de carteira, tem um monte de coisa, vai lá ver no link da descrição no vídeo se você quiser se cadastrar. E deixa seu like nesse vídeo e comenta se você gostou do resultado do Bradesco ou achou mais ou menos, ou de repente não gostou.